Sobreviventes do ABC, como os artistas locais, superaram a pandemia. Olá, estamos no ar com mais um episódio do podcast Sobreviventes do ABC. Eu sou o Denis Pinho, eu sou um homem branco, cabelo cacheado, barba, olhos, cabelos castanhos escuros. Estou aqui sentado de frente para uma mesa, na mesa um computador onde eu controlo aqui as câmeras, né, entre a convidada e os apresentadores. E sejam bem-vindos aí, né? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você já conhece, já assistiu um outro episódio, já sabe que o papo vai ser bom, já deixa uma curtida, já compartilha aí com alguém que possa se interessar pelo conteúdo, né? Eu comentei no nosso último episódio aqui que eu tô orgulhoso desse trabalho. Cada episódio, cada convidado está trazendo coisas muito, não só interessantes, mas necessárias, né? É muito legal, como a gente comentou, para os artistas mais jovens, mais iniciantes, que querem se encontrar aí, entender como funcionam um pouco as coisas. É, tem muita informação, né? É muito útil, mas não só isso, né? Sempre a arte acaba sendo um caminho, uma ferramenta, um pretexto para falar de outras coisas, né? Então, para falar sobre a vida, sobre relações humanas, né? Sobrevivências. Por isso, né, que aqui são os sobreviventes do ABC. Certo, Diego? Certo, tá orgulhosinho, é? Eu tô. Caramba, hein? Tô contentinho, tô até contentinho. feliz. Olha, Tô feliz. tá rindo Opa, aí, o negócio legal, tá viu? bom, a conversa tá indo bem. Bacana, bacana. Ainda mais com a convidada de hoje, que eu estou ansioso para ouvir a história dela, tô ansioso, né, para escutá-la, para aprender com ela. Mas é isso, gente, eu sou o Diego Reis, tá? Mais uma vez aqui num episódio especial nos Sobreviventes do ABC. Eu sou um homem preto que usa dreads, tá? Então estou de coque aqui com os meus dreads, barba, olhos castanhos escuros, uma camisa jeans azul e uma camiseta preta por baixo. Vou passar agora para minha convidada, né? Para nossa convidada. Ela vai se apresentar. Muita bagagem, tem material aqui, meu, enfim. Minha querida, seja muito bem-vinda, tá? De verdade. E a gente quer ouvir muito sua história. É com você agora. Bom, licença para chegar, satisfação total estar aqui. Mas antes de me apresentar, eu quero ler um texto que faz muito sentido para toda essa caminhada minha aí. Quero iniciar o meu discurso com a célebre frase da lendária Lélia Gonzalez. O lixo vai falar. E é numa boa. E eu complemento que será sem massagem. Eu sou as ruas e as quebradas. Represento as vozes de mulheres que foram apagadas pela história. Sou artista e ativista. Sou a inimiga número 1 do Estado. Sou o pesadelo da classe média. Sou aquela que o sistema tentou matar. Sou também como as outras, porém sou tantas coisas e também às vezes não quero ser nada disso. Na real, eu sou nenê surreal. Simplesmente aquela preta que é mãe, avó, amiga, educadora, namorada, que há 58 anos é sobrevivente e narradora de uma guerra sem fim. Meus relatos são transmitidos através dos muros. Com spray, traço a minha revolução. Por onde passo, deixo as minhas marcas coloridas, um universo sem contos e sem fadas, apenas mediano caos. Hoje eu quero saudar as mulheres pretas, quero saudar as mulheres pretas artistas, quero saudar as minhas colegas grafiteiras pretas que quase desistiram e também as que desistiram. Quero também saudar as mulheres pretas que morreram para eu chegar até aqui. Eu sou a terceira mulher e a segunda mulher preta a ser homenageada por reconhecimento pela trajetória pessoal e do grafite. E assim desejo que isso se torne algo comum. Quero olhar ao meu lado e ver mais mulheres pretas comigo, ocupando as ruas e em todos os espaços possíveis, pois nós resistimos e existimos. Ser quem somos não deveria ser um pesar, e sim uma grande dádiva, pois carregamos na pele a realeza das nossas ancestrais. Cat Valêncio, 2018, pelo Dia do Grafite, ação educativa.
Eu sou nenê surreal, mulher preta, periférica, mãe, avó, sapatão, sobrevivente das artes do grafite. Molhar as palavras para fazer minha descrição. Vai lá. Eu sou uma mulher preta retinta, uso dreads, hoje estão semi-presos. Eu estou com uma camisa preta e branca, estou usando um macacão preto confeccionado por mim. E acho que é isso. Satisfação estar aqui. Tá joia. Maravilha. Maravilha. Conexão. Nenê, você desculpa se eu não olhar sempre pra você, que eu tô controlando as imagens aqui, tá bom? E desculpa se eu não olhar sempre pra você, porque às vezes eu sou curioso e olho a imagem aqui. Quer ver como é que tá já, né? Tá certo. Eu quero, antes de você fazer uma pergunta, eu quero perguntar então, né, até diante dessa leitura, desse texto, dessa reflexão, dessa apresentação, perguntar pra você então, Nenê, por que que você não desistiu? Porque durante o meu processo, do meu caminhar e nas minhas andanças, eu encruzilhei pessoas incríveis, maravilhosas, que todo dia lembram a importância de ter uma mulher como eu na cena do grafite, na cena feminina do grafite. Acho que é importante a gente pontuar isso. E eu posso até dizer o porquê a cena feminina do grafite. Continue. Isso aí. Eu fui mãe muito nova, eu fui mãe com 16 anos. Tenho uma filha de 40 anos. Fiquei grávida com 16 anos, tenho uma filha de 40 anos. Tenho 3 netos, né? E para mim, eu venho de uma geração que para a mulher pintar, ela tinha que pedir licença, né? E mesmo ela pedindo licença, muitas vezes ela não ia pintar, né? Ela iria dar fundo no muro, ela iria separar material. Infelizmente, ainda hoje, a gente encontra essas mulheres fazendo exatamente isso. E não que elas não sejam artistas, elas são artistas. Mas elas estão ali num processo muito louco, de um teste muito louco, que nem faz sentido porque a gente está em 2025. Esqueci sua pergunta. É isso aí. Eu perguntei por que que você não desistiu e você falou sobre as pessoas que passaram aí no Então, só para eu concluir, né? E chegou um momento desse meu caminhar, assim, eu nunca visei ser artista, né? Eu fui lá, fui mãe, fui criar minha filha, trabalhei durante muitos anos em hospital, instrumentadora cirúrgica, né? E o grafite vinha para mim como hobby, Uhum. né? Eu fui criada por uma avó incrível, contadora de história, rendeira, que durante os processos de organizar a minha mente, né, de me ajudar a caminhar por esse mundo aqui, porque eu acho que é o teste, né, que é o teste para que a gente está passando, para ver se a gente dá conta para ir para outro lugar. Então ela sempre falava para mim, escuta menina, o vapor vai passar, escuta. Olha lá a cor daquela árvore. Você consegue identificar que ali não é a mesma cor? Mesmo sendo a mesma cor? Né? E ela me implantou esse bichinho da arte. Então, eu fui uma criança que dificilmente eu estava aqui, eu estava fazendo alguma coisa. Ou eu estava fazendo um crochê, ou eu estava, sabe? E ela sempre me falava, menina, desata os nós. Ficava brava, porque ela me colocava ali com o novelo de lã, sentado nos pés dela, né? Não entendia muito bem o sentido disso. E aí, durante esse processo de estar dentro do hospital e pensar, poxa, mas tudo bem, eu estou aqui ganhando dinheiro, mas eu não tá legal. Né? E começou a dividir isso, né? Então, às vezes, eu estava lá pintando com a mão toda suja de tinta, me ligavam para eu fazer uma instrumentação, para eu trabalhar. E aí eu tinha que decidir entre a lata e... E chegou um momento que eu falei, eu larguei o hospital. Eu larguei o hospital.
Eu larguei e o grafite me recebeu muito bem, a arte me recebeu muito bem, né, ela não me desamparou, né. Eu falei: "Será?", né, e ela foi me dando sinais, né, de como eu poderia porque, eu precisava ganhar, né, precisava viver, né. E foi me chamando, e nesse mesmo processo, também houveram as violências, né. E aí era aquilo, assim, toda vez que eu chegava num espaço, falava: "Quero pintar". "Ah, então, cadê seu sketchbook?". Hum. Aí eu falava: "Mas como que é esse rolê? Esse é o rolê do hip hop?", né. Então isso foi me aguçando muito mais a continuar. E esses encontros maravilhosos, né. Esse texto que eu li, ele faz parte de um catálogo que tem 7 mulheres pretas, escrita de 7 mulheres pretas. Então eu nunca caminhei sozinha. Então acho que isso todo dia que eu penso em desistir, vem uma mulher preta, uma pessoa conversar comigo por algum X motivo e fala a importância de eu estar na cena ainda. Então acho que é isso. Muito bom. Maravilha, ótimo. Nenê, só mostrar aqui, tá, pro pessoal. Sim, Então, fica à esse vontade. daqui é o catálogo, o livro, né? Essa daqui é a capa. E você estava falando que não tem mais Quer abrir? disponível, né? Não tem, infelizmente. Tá. A E gente você quer contar para nós como é que foi o processo de desenvolver esse material? Sim, Como foi o projeto, né? sim. Foi um projeto de culturas negras de São Paulo, né, e durante esse processo foi muito louco, porque a gente teve uma reparação histórica, né, a gente acabou sofrendo um racismo por parte de algumas pessoas que estavam, junto com a gente no processo de organização, né, estavam aí fazendo, um documentário meu durante 4 anos, e aí houve o racismo e houve a reparação histórica, né. E aí quem assumiu foi a Cat Valêncio, maravilhosa da livraria Africanidades, que é uma puta parceira, sabe, uma pessoa que me motiva muito a continuar. E a Aline Vargas, DJ Aline Vargas, minha namorada, que faleceu faz um ano agora em fevereiro, fez um ano agora em fevereiro. Então, sempre pessoas que me motivaram muito, né. Junto com esse catálogo, a gente fez uma empena, que fiquei sabendo que ela está sumindo, né, que é isso, né. Ali no Jardim São Luís, na Fábrica de Cultura Jardim São Luís, Uhum. que é uma laje que, assim, conversando com algumas pessoas, foi a empena de maior dificuldade, assim, aqui de São Paulo, porque ela é uma mega rampa. Então a gente desceu no rapel. Ah, que Né, legal. foram Caramba. 7 mulheres pretas ali em cima. Foi lindíssimo. Infelizmente, a gente tem poucos registros, até por conta, desses atravessamentos, né, durante o processo, do projeto. E um documentário, né, que, como eu falei, elas estavam fazendo um registro meu durante 4 anos, e na hora de entregar, foi entregue corrompido esse material, né. E aí chegou, como a gente não anda só, né, chegou quem cuida, do meu ori, enfim, encaminhou uma produtora que chama Oxalá. Eu sempre fico muito surpresa, assim, com esses sinais, né. E aí chega essa produtora, que é a Joyce Prado, ela é maravilhosa, uma mulher preta maravilhosa, muito, muito sensível, que fez um registro recorde de 17 minutos, mas que para mim hoje ele faz muito sentido, porque ali também está a Aline Vargas, né? E é uma forma de levar o legado dela, né? Porque ela também é uma dessas mulheres pretas que insistiram e resistiram, né, como DJ, né, ela é DJ de vinil, toca disco, participava de campeonato também. Então, é um registro muito importante para mim hoje, né. Então, eu tenho esses 2 presentes aí, hoje, né, que é o catálogo e o doc. Aí, pena que eu fiquei sabendo que está sumindo, mas eu acho que é isso também, porque para mim grafite é efêmero, né, e que venham outras pessoas também, deixar uma arte nesse espaço tão importante que é a Fábrica de Cultura do Jardim São Luís. Joia.
Aprofunda um pouco, você citou aí sobre a necessidade de ganhar a vida, né, de pagar suas contas e tal, e essa transição aí, como muitos de nós, né, de uma vida de um profissional ali, de um trabalhador mais formal para essa coisa artística, tal, a história, né, que os artistas conhecem, o sonho, né, de viver da arte, de pagar suas contas com arte. Como é que foi isso? Como que o grafite te trouxe essa condição? Se você, é, se foi, você falou que te acolheram bem, né? No grafite, o grafite te acolheu bem. E mesmo pensando nessa questão da arte fazer você sobreviver financeiramente e até hoje, aprofunda pra gente como é que foi esse Sim. acontecimento aí. É, durante esse processo, né, a gente vai ali fazendo uma coisa, o grafite ele faz umas provocativas para a gente sair só desse suporte rua, né? Então a gente vai caminhando pelas vertentes, né, também, né? E aí, nesse meu caminhar, né, encontrei uma amiga também que também hoje, enfim, não está mais aqui, né, fez sua passagem, que fez uma provocativa de eu fazer umas camisetas e colocar minha arte. E eu estava naquele momento ego, mas como eu vou colocar minha arte numa Uhum. camiseta? E nesse dia eu já estava nesse processo de mudança, de querer entender como seria, né, essa minha saída, né, e aí eu estava tendo sinais, né, e um dos sinais foi esse, quando eu fiz essa camiseta no palco. Eu simulei fazer, porque, né, nem dava, porque ela estava tocando, cantando, Suzana Lima, e aí não podia usar o spray por conta de não desafinar os equipamentos, enfim. E fiquei ali simulando, e nesse dia eu consegui muitas vendas. Assim, foi surreal. Fazendo esse trocadilho. Foi surreal, assim. E eu vi uma possibilidade de continuar, de vender minha arte, né? E, e ali foi. Comecei, eu simplesmente comecei a fazer as camisetas, Anim... né? Animei e aí e eu sempre tive essa coisa da roupa também, né? Porque sou uma mulher gorda, enfim, e normalmente pra gente é muito difícil. Ainda hoje você achar roupa e quando você acha os valores são muito diferentes, né, do que a normalidade para as pessoas, né? Uhum. E já tinha essa coisa de fazer roupa para mim, e fui fazendo para mim, usando, e as pessoas foram gostando. E eu vi ali um caminho que eu poderia ganhar umas moedas com a vertente do grafite, Uhum. né? E também, assim, por conta do meu posicionamento, né, chega um momento que eu olhei e, como eu digo no texto, né, ainda hoje eu vejo poucas mulheres, né, a gente for citar aqui, for fazer uma pergunta, quantas mulheres pretas você conhece na arte, né? São muito poucas, assim, que estão em evidência. A gente sabe que são muitas que estão aí, fazendo muitas coisas incríveis, né? E no grafite não é diferente, né? Se você pesquisa no Google, eu sou do Google, ó, e tá ficando ultrapassado o Google. E aí, se você pesquisa lá, grafiteiras pretas, você vai vir uma lista que talvez o padrão, se você colocar grafiteiras pretas, 50 a mais, ou 50. Hum. Poxa, se vocês me acharem, por favor, eu quero me conectar com essas pessoas, porque a gente não se acha mais. Eu não consigo. Eu tô fazendo esse mapeamento já tem mais de 10 anos, né? De grafiteiras que lá estavam comigo. Lá atrás, e que foram desistindo ao longo do processo, porque a gente não consegue trabalho. É muito triste isso, assim. Você está dentro do. Você está sendo citado, você está sendo participando das atividades, participando de evento, e você não é convidado para eventos do lado da sua casa, às vezes, né? E o porquê disso? Qual que é a motivação, né? Ainda hoje, se você abre um flyer, uma divulgação de evento, você vai ver lá 100 cara e você vai ver 10 mulheres. E dentro desse recorte, e eu nem estou falando do recorte, né, que eu também faço parte, que é LGBT. Uhum. Então, se a gente for fazer esse recorte, a gente não acha. Como que é isso? Né? Se a gente eu venho do movimento cultura hip hop, que é um movimento de rua, que fala que é um movimento preto. Sinto informar, gente, ainda é um movimento preto.
né? É fato que está sendo representado por pessoas brancas, mas ele é um movimento preto. Uhum. E para um movimento a gente precisa se encontrar lá, né? Não pode, a gente não pode não se encontrar. Então, acho que é isso, sabe? É ainda essa falta, né? E quantos anos que eu tô falando isso, né? Então, acho que respondi sobre. Não, legal, legal. E quando você olha para isso, assim, eu percebo assim que você fica. é, Você é uma pessoa muito emocional, né? Te emociona, Ah, eu sou tudo. pisciana, gente. Fiz aniversário domingo, eu sou. É domingo? Então, meus parabéns. Meus parabéns. Eu sou essa pessoa emocionada. E É, agora eu me dou o direito de emocionar mesmo, porque acho que é isso, né? Não dá para esconder. não dá, não dá. Não, mas já que a gente tocou nesse assunto, como é que a sua emoção. Fala um pouco pra gente, assim, dessa sua questão mais emotiva mesmo, que eu percebo mesmo, assim, desde quando você chegou, essa pessoa, esse espírito, né, e tal. Como é que isso se conecta ao seu trabalho, assim, quando você vai pintar, quando você vai criar, sabe? Como é esse seu processo, como esse seu Essa espírito, expressão. essa sua expressão, como isso tá na sua arte? Sim. Enfim, como eu falei, né, eu tive pessoas incríveis aí no meu caminhado grafite, né, e até para pegar uma lata de spray na mão, né, eu tive essas pessoas aí como espelho, né, e, e eu, enfim, fui para a rua e consegui aprender as técnicas do grafite. Durante um tempo, pintei com muitas pessoas realistas, né, só que chegou um momento, porque eu acho que para mim a arte é isso, né? Não tem como eu preciso olhar, por exemplo, olhar para a arte do Denis e ali ver a assinatura dele sem ler o nome dele, enfim, porque a arte é isso, né? É a identidade de cada pessoa. Ela é única, ela não vai ser igual, né? Por mais que a pessoa faça o mesmo desenho, não vai ser igual. Então, durante todo esse processo, juntando com o meu ativismo, com o meu posicionamento, eu comecei a perceber que, para mim, a arte, o suporte onde eu jogava a tinta, o suporte onde eu me expressava, ela era muito mais do que cor, né? E eu chamo de vômito. O que eu faço é vômito. Então, o que sai de mim, eu não trabalho com esboço. Eu odeio esboço, assim, toda vez que alguém fala assim: "Ai, faz um estudo, faz um Uhum. ai, gente, eu fico enlouquecida, eu falo: "Meu trabalho acontece muito na hora". É fato que a gente tem, né, todo mundo, acham que artista não estuda, a gente estuda pra caramba, eu não é difícil, eu tô aqui, ó, já tá coçando, assim, ó, porque normalmente eu tô desenhando, né, enfim, a gente tá estudando, a gente tá procurando os artistas que estão aí, né. Então, hoje eu falo que eu demorei todo esse tempo, assim, eu demorei muito tempo para falar: "Eu sou grafiteira". Eu precisei encontrar uma mulher que chamava Raquel Trindade, que é maravilhosa, de uma família maravilhosa, de Embu das Artes, né, do Solano Trindade, que falou para mim: "Não, façam falar seu nome, o que você é. O que você é? Não é seu hobby, é sua profissão, é o que você faz". Sabe? Então façam falar, fale sim quem você é, fala o que você é. Porque a gente tem isso, né? A gente é preto, a gente sabe a dificuldade que a gente tem de falar que eu sou uma coisa, sabe, que não está fadado, né? Então, normalmente a gente fica, ai, será que eu vou falar? E aí, não, sabe? Hoje eu estou muito bem, assim, com o que eu estou fazendo, estou feliz com o que eu estou fazendo, né? Então eu falo, eu sou grafiteira, sou artista, né? Essa é a minha arte. Queira você ou não, combine com o seu sofá ou não, essa é a minha identidade. Isso é o que eu quero fazer. Minha arte não vai combinar com o seu sofá, mas ela vai ter muita coisa para dizer. Então minha arte, ela é isso. Ela, para alguns, ela é muito profunda, para alguns ela é triste, para alguns ela vai atravessar, né? Porque aqui tem muito de mim, muito das pessoas que caminharam junto comigo. Tem sim muita luta para se dizer artista.
tem muita luta para hoje ser citada nos espaços, porque não tem como não citar meu nome. Diga o meu nome, Nenê Surreal. Legal. E, Nenê, da onde que vem? Como que veio, assim, o Nenê Surreal? Da onde surgiu? Como você, sabe? Eu assinei vários nomes, né? Porque como eu tava falando, né? Cita A alguns. gente, até a gente firmar, né? E falar, eu sou artista, eu tenho que assinar. Hoje eu não assino mais trabalho, mas enfim. Aí eu tenho que assinar, então eu invento o nome. Aí eu assinei Ildes sem H, Ildes com 2 S, enfim, alguns do que eu tô lembrando aqui. Assinei Nenê só, né? Porque é, eu agradeço muito esse apelido, que um dia eu quero que vire nome social também, Uhum. porque me diz muito sobre mim, né? Até por conta dessa emoção que você falou, é isso mesmo, é isso mesmo, estou assumindo minha emoção, né? Porque senão a gente não estaria mais aqui, né? A emoção junto com o amor também, sabe? Junto com muito respeito a cada um que eu encontro, né? E um dia eu fui fazer uma atividade com o Ricardo Amadazzi. Hoje eu tô falando só das pessoas que fizeram sua passagem. Acho que é um sinal também. Enfim, que foi uma pessoa incrível. Não sei se você conheceu o Denis Ricardo Amadazzi. Ele fazia atividade, enfim, ABC também, mas era um escultor incrível, um argentino. Eu sou da escultura também, né? Também faço escultura. E aí eu fiz uns workshops com ele, algumas atividades ali em Diadema. Ele foi também secretário de cultura em Diadema. Ah, Foi incrível, assim, ó. Enfim, foi para mim, assim, durante o momento que eu estava em Diadema, ele foi um dos melhores, assim, secretário de cultura de Diadema. Ele era uma pessoa incrível, assim, ó. E aí eu fui fazer uma atividade com ele na casa dele, que ele morava aqui no Estoril, né? E ele saiu e quando ele voltou eu tinha ali feito algo para resumir a história. E aí ele olhou e falou: Nenê, é surreal, Nenê, é surreal. Meu, amei assim, sabe, essa junção. E aí eu falei: poxa, que, que incrível, né? Eu fui fazer uma atividade, aí falou: qual que é seu vulgo? Eu, Nenê, surreal. Pronto, Pegou. pegou. Nenê surreal. Então, Nenê surreal não é pela rua, certo. é pela escultura, né? Uhum. Pelo esse grande mestre aí, Ricardo Amadazzi. Legal que veio por ele, né? Nossa, Ele lançou e nossa, você teve o feeling, é isso, eu né? achei Vou incrível. pegar, vou Fofo. pegar, vou E pegar. isso, comecei a me apresentar como Nenê surreal. Hoje eu não assino mais trabalhos. Eu já contei essa história diversas vezes, enfim, por conta também desses atravessamentos de estar fazendo trabalho, e às vezes o mais importante acaba sendo a assinatura, e normalmente minha assinatura nem estava ali, sei lá, não precisava ser a primeira, mas não estava nem no meio, né? Estava na base da base, e também o trabalho não era o trabalho, acabava sendo muito direcionado, né? E aí eu parei de assinar trabalhos, eu não assino nenhum trabalho meu. Curioso, né? Não, curioso, porque assinar o trabalho tem a ver também com o ego do artista, né? Tem muito a ver com isso, assim, ó, preciso assinar, preciso mostrar que foi eu, as pessoas Né? precisam saber que... Na rua, eu não sei, eu pelo menos o tempo que eu estive mais ativa na rua, eu gosto muito do rolê da rua, né? Pra mim, nossa, aquilo é minha terapia, assim, pintar na rua pra mim é encontrar a galera, trocar ideia, Conhecer. enfim. Mas parece que o grafite ele vem caminhando, né, por uma coisa tão estranha que foge um pouco do que é o movimento cultura hip hop, né? Que é você trocar ideia, não é você pintar do lado de uma pessoa, você não mal saber o nome da pessoa. Uhum. Ou a pessoa fala: olha, cuidado, não respinga no meu trabalho super realista. Sabe? Eu sou a pessoa que pega o spray, você é louco, nossa, sai voando tinta pra todo Aham. E sai fazendo degradê no trabalho do outro, assim, né? eu não sei porque o grafite ele não é Essa conexão, né? sagrado, né? Isso. Uhum. É a junção de É. tudo. Quando você olha, você fala: poxa, eu nem sei de quem é esse trabalho, onde está o meu, onde está o de fulano, né?
E não, sabe? Como você falou, é muito ego, muita técnica. Aí eu falei, gente, meu trabalho não tem técnica, eu sou antitécnica, porque a técnica me proíbe, me inibe de estar na rua. Em muitos momentos, eu tava pintando, quando eu olhava para trás, tinha uma banca de cara atrás de mim. É. Isso eu não tô falando lá atrás, tô falando recente. Uhum. Para saber, falar, nossa, será que ela vai fazer? Será que ela consegue? Será que você entende isso? E quando você vê um cara na rua, você não vê uma banca de homem atrás dele para ver se ele vai conseguir fazer ou não. Mas Ele consegue, tá ligado? é o que você vê, é uma admiração, pô, da hora, vamos lá, né? Tipo, mas eu entendi. Essa invasão no corpo da mulher na rua é surreal. E no movimento hip hop é insano. É insano. Isso não pode acontecer. É quando você fala de que quando você chegava e já perguntavam sobre cadê o seu sketchbook, muito isso, né, da prova, cadê? Sim, Deixa eu ver o que você faz sim, para ver se você tem direito de, sim, né, ter sim. um espaço na parede, né? Sim. É que essas regras que são criadas, que é um impedimento. Como que uma menina, sei lá do fundão aqui de São Bernardo, como que ela tem um sonho, vê lá, quero pintar. Como que ela vai pintar se já tem um monte de técnica? Como que ela desenvolve? Né? E aí, sendo uma menina, pior ainda, né? Porque ela não. Para ela, por isso que eu falo da cena feminina, né? Dificilmente você vai ver uma mulher pintando na rua sozinha. Uhum. Dificilmente. E se vê, olha, se troca meia hora de 10, ela vai te contar várias. Porque o corpo é invadido a todo momento, né? Então, assim. E aí, com tudo isso, como que essa menina vai realmente ser uma artista, ser uma grafiteira? Ver isso como possibilidade de ser uma profissão e não um hobby, sabe? Então, durante esse meu caminhar, eu fui vendo, fui olhando e eu falei, mano, cadê as meninas? Cadê as meninas? Como assim? E fui me sentindo responsável de arrombar essa porta, falar, não, não, não. E aí começa as organizações de eventos feminino. E a gente começa a chamar a cena feminina. Foram muitas tretas. E não foram tretas leves. E as tretas que você diz são com os caras, é isso? Com quem domina a cena, né? Tá estabelecido, né? É, tipo, Quem domina. recentemente, assim, rolou, né, Rolou. algumas coisas assim com esses, né, que estão aí, tá, né, Sim. domina aí a Galera cena, conhecida, tá né? conhecida, que tá fazendo grandes eventos, né? Uhum. A gente tem acompanhado algumas coisas, A Andréa mas já, ela teve aqui e não comentou sobre isso, né? Não deu tempo. A nossa conversa é de 1h30. A gente pensa que não, mas rapidinho dá, passa muito né? rápido. Mas no Instagram dela, ela já fez uns relatos lá, né? Sim. A Maressa, ela A tá Maressa. pintando na rua há Uhum. pouco tempo, né? Sim. Acho que ela comentou rapidamente, né? Começou a... que até ela pintou lá no projeto e a gente tava junto Sim, lá. onde E ela te aí, conheceu. isso. Mas ela já fez uns relatos assim. Achei, não é. Você está falando que ela é dessa geração agora, né? Começando agora, não. Não era para ela estar passando mais por isso. Uhum. Porque eu já tô. Não só eu, né? Como outras mulheres, né? Tô falando aqui em primeira pessoa, mas como eu disse, a gente não anda sozinho, né? Então, a gente, se for procurar, tem histórias. A última foi do Itaú Cultural, né? Uhum. Sim. Então, assim, e essa que me deixa com o coração muito quentinho, assim, né? De saber que foi a primeira vez que as mulheres conseguiram, de fato, fazer uma ação. Se juntar e enfrentar. E botar, sabe? Porque a gente sabe, é muito difícil esse enfrentamento, né? Nós somos mulheres, gente. A gente enfrentar os caras e tem a questão racial, questão de gênero, questão de classe, sabe? São muitas coisas envolvidas, né? Mas a gente conseguiu dessa vez ir para a rua e gritar. Estamos aqui. Então, assim, tem aí na internet, né? Foi um movimento bem incrível, assim, deixou a gente muito emocionado, me deixou com o coração muito quentinho, assim, de saber que ainda tem mulheres que ainda estão nessa gana de realmente falar, não, peraí, nós estamos aqui. A gente existe. Nós vamos falar por nós.
né? Mas ainda hoje é muito difícil esse enfrentamento, sabe? É muito difícil, né? Enfrentar tudo isso que já está aí há anos, né? A gente está falando de muitos anos, né? A gente está falando de antes da existência da internet, Sim. enfim, de gerações de mulheres dos primeiros eventos organizados só por mulheres, né? Em que a gente tem a Ana Clara, né? Que foi uma pessoa muito importante, assim, para fazer essa reunião de mulheres, né? E conversar, porque quando a gente se reúne para pintar, não é só pintar. Não é só pintar, não é só ir lá, pegar sua mochilinha, pôr na escola. Não, tá muito mais além, é muito mais profundo. E o que é? Conta pra gente. Porque é isso, né? Quando eu falo da cena feminina, uma mulher, por exemplo, se eu quiser pintar agora, sair aqui fora para fazer, não vai ser tranquilo, né? Mesmo eu sendo essa mulher que passa batido, hoje eu passo batido, né? Teve um dia desses aí, a gente tomou um quadrinho e eu passei batido, porque, né, olharam para mim, enfim, né? Que é ruim, mas é bom nesse momento também. E aí, quando essa mulher vai, ou mesmo participar de evento, ela se vê ali somente ela, né? Então, não é tranquilo esse movimento dela estar sozinha. Por mais que ela esteja com um amigo, sei lá, até com o marido, não é tranquilo. São vários atravessamentos, são várias violências sofridas. Eu não estou falando aqui que é todos, porque assim, sempre quando a gente pontua, né, a cena feminina, alguns homens ainda insistem em não enxergar o que acontece. Sim, tem alguns que estão tentando, não que eles conseguiram, mas estão tentando ainda fazer esse recorte, chegar lá, colocar meio a meio, você olha, olha que bonito, ó, nossa, tem todo mundo, a diversidade está aqui, né? São poucos. Então, quando a gente fala desse movimento, da importância da mulher fazer evento, a gente só começa a organizar evento feminino porque a gente não se via, a gente não era convidada. E quando era convidada, sofria violências. Ah, mas você não pode falar as violências? Não, gente, a gente não pode falar, até porque, infelizmente, a gente está num país tão patriarcal que a gente nem nem conseguimos montar essa rede de proteção, porque são coisas sérias. Não estou falando aqui de só roubar a lata de tinta, que já é sério, né? Você está no rolê, a pessoa já vou lá na mochila do Denis, né? Estou falando de coisas sérias, né? De coisas que realmente impedem essa mulher de sair na rua. Até por isso que hoje eu estou aqui e olho para o lado, eu deveria ter mulheres mais velhas que eu. Porque a gente tem grafiteiros, né, de 60 e poucos anos, quase 70, né? Mas mulheres não. Então, as mulheres precisaram se reunir, organizar evento, com os caras cobrando por que vocês vão organizar evento e não entendendo e continuam não entendendo. Não sei se eu respondi. Não. Mas é basicamente isso, sabe? Uma necessidade de fazer algo porque não se era vista. Não se era vista. E quando se era vista, era sempre as mesmas, porque é o tal teste, né? Vamos ver se o trabalho dela é bom. Poxa, mas a gente está falando de arte? Curador de rua? Como assim? Uma das coisas que a gente viu aí, inclusive, quando você fez esse comentário do Itaú, né? A gente já acompanhou ali. E uma das coisas que a gente percebeu ali, que foi falado, é que é sobre técnica, né? Que às vezes a mulher não é chamada porque tem poucas e a técnica não é apurada e não sei o quê. E aí que a gente começa a perceber que a arte, ela não é só técnica. Técnica é uma das coisas que você pode trabalhar, mas se você olha para o grafite, você vai num salão, enfim, você olha para o mundo artístico como um todo, e falando aí das artes visuais, você começa a perceber que a técnica é uma das coisas, e quem quer seguir pela técnica, segue. Mas tem o que segue pela emoção, tem o que segue, enfim, tem vários estilos que se pode trabalhar. O que eu percebo,
E aí, se você quiser complementar, o Denis também, o que eu percebo é que eu acho que talvez falte um pouquinho ou bastante desse olhar para o trabalho artístico, sabe? Para além dessa Até de técnica. sensibilidade, De se falta sensibilidade. sensibilidade. Isso, eu acho que é isso, é sensibilidade. Da mesma forma que a gente vai no museu, a gente olha um trabalho impressionista ou expressionista, seja lá o que for. Uhum. E a gente, às vezes, vai olhar e a gente vai sentir falta da técnica, mas o que não é dito lá, o que está dito lá, a técnica não vai dizer, na verdade. Porque é sobre uma outra coisa, é sobre uma sensibilidade, é sobre um outro tipo de trabalho, sabe? Consegue entender o que eu estou falando? Sim. Ficou claro? Sim, De sim. boa? Uhum. Eu acho que falta um pouquinho disso, assim, sabe? Porque é muito legal, assim, tipo, eu venho dessa parte da ilustração ali, e por muito tempo eu também levei muito em consideração em olhar um trabalho, eu não conseguia, sabe, quebrar essa barreira ali de olhar e, sabe, ficava muito naquele Uma negócio. velha noção do que é bonito, do que é É, feio, né? Esse de limite, olhar né? e tecnicamente, anatomia, não sei. Cara, e não é isso. Tem que se quebrar essa barreira, assim, porque senão a gente fica preso nisso mesmo, sabe? E eu acho que falta um pouquinho ou bastante dessa sensibilidade ainda na rua, sabe? Quando eu olho, porque eu percebo que tem, sabe, tem Por parte dos trabalhos próprios por artistas, se parte dos diz, próprios né? artistas, isso, porque eu vejo tanto trabalho legal, sabe? Tão emocional, tão isso e aquilo ali que não tá sendo mostrado, sabe? Porque é isso, porque é selecionado ali do que é bom e aquilo e o que é ruim, sabe? O que Tecnocratas. mas pô, e Eu quem chamo de curadores de rua. isso, e quem sou eu pra dizer o que é bom e o que é ruim, gente? Eu acho que a gente nem tem esse direito tratando de falar de arte, né? Porque a sobre mesma música que me toca, talvez não te toque. Uhum. Talvez o Denis nem escute, né? E a arte, falando arte amplamente, né? Ela é isso, né? Então, algumas pessoas são fãs de reggae, outros de rap, outras do sertanejo. Em cada região que você for, você vai entender que ali as pessoas gostam de determinar. E na arte visual, é a mesma coisa, né? Sei lá, você vai assistir um filme, talvez você não goste, chega lá e fala, nossa, eu fico toda emocionada, choro. Um comercial, eu falo, incrível. E aí a gente está falando de gosto, né? E gosto não pode determinar a técnica. Que técnica que é essa? Né? Porque sim, sei lá, para vocês construírem aqui o podcast, algumas coisas vocês precisavam aprender a fazer. E daí você pega a técnica e depois você destrincha ela, vai fazer parecer com você. E para mim a arte é isso. Primeiro eu faço arte para mim. A partir do momento que eu faço para mim, que eu falei, poxa, é isso que eu queria fazer. Aí as outras pessoas vão gostar ou não. Vai trazer sentimentos ou não? Vai atravessar ou não? Depende o que eu quero fazer e o que as pessoas querem enxergar, né? Se você vai num museu procurando só trabalhos realistas, Talvez você se decepcione. né? Só procurando a É. técnica. E não que esses trabalhos, não estou falando de ser bom, bonito e feio, até porque para mim, bonito e feio é muito relativo, né? Depois de tudo isso que eu falei Ainda mais dentro da arte, né? ainda mais dentro Né? da arte. Então, o artista, ele quer passar uma mensagem. Eu quero passar uma mensagem. Você entendeu? E dentro dessa mensagem, nem sempre é técnica. De repente, se eu for lá do Champ, foi lá, botou e não passou. E passou. Você entende? Então, assim, ela não pode ser determinada, você não pode, as pessoas não podem ditar se você é ou não artista. E a gente sabe que dentro disso tudo tem alguns detalhes que talvez a cor da sua tez vai dizer se você pode ser artista ou não,
né? Então são esses pequenos detalhes de quem vai determinar se você é artista ou não, é, que é o mais grave do que a sua técnica. Até porque o grafite, se a gente for falar de grafite, se você não for pra rua, você não vai aprender, você não vai evoluir. Grafite é pintar, é evolução. Quanto mais você pinta, mais você evolui. Né? Eu não dominei a lata de spray em casa, eu fui pra rua. Eu fui entender como que é pintar na rua. E quem é grafiteiro e pinta em ateliê, sabe a diferença disso, do que eu tô falando, né? Do que é. Uma coisa é eu pintar na rua, outra coisa é eu pintar no ateliê, sabe? Então, assim, o movimento hip hop, ele pede para você participar, para você ir, para você conhecer. E quem ditou que o grafite precisava ter essa técnica toda? Sem essa técnica, você não seria grafiteiro. Quem foi que ditou isso? Porque o movimento hip hop não tem um dono. Tem um coletivo de pessoas que fazem parte, mas quando você olha, por exemplo, o grafite, quem que dita as regras? São pessoas pretas que estão lá, né? Fazendo eventos, ganhando essas moedas, porque a gente sabe também que tem muito a ver com dinheiro, né? Porque o grafite é um rolê muito caro, gente. Sim. Uma lata de tinta é 30 reais. Eu que gosto de todas as cores, pronto, acabou meu dinheiro. Como que eu faço? Né? Então, são vários detalhes que não é só picuinha, não é só, olha, eu quero ser, quero ser. Algumas pessoas já falaram para mim, eu falei, não, então, não é assim. Eu, sei lá, as deusas organizaram, acho que esse meu jeito, né, emocionada também, acho que eu consegui me manter ali. Mas, como eu digo, cadê as mulheres de 50 mais pretas, né? Tô falando sobre pessoas pretas aqui. Ou aqui, para eu falar, olha, Deus, rainha, tô porque você tá. Eu quero falar para essa mulher. Porque é isso que eu escuto, nenê, eu tô porque você tá. Então, enfim, acho que falei pra caramba. Nenê, eu quero Eu falo, saber, gente, eu falo bastante. falando do movimento hip hop mesmo, não vamos nem falar de forma geral, não, que eu sei que é mais complicado. Mas o que mudou, se mudou, né? Você tá falando de anos atrás, de um tempo atrás e tal. Então, toda essa sua vivência esse tempo todo hoje, o que mudou? Porque o movimento é um movimento acolhedor, de troca, de coletivo, de consciência, de acolhimento. O que mudou nessas questões do machismo, tal, enfim, tudo isso que você está falando até agora, eu quero saber então o que mudou, ou se você vai falar pra gente, não, é o mesmo de tantos anos atrás. Não, não é o mesmo, mas eu diria que a gente conseguiu. E eu vou sempre trazer esse rolê do Itaú como referência, né? Com esses recortes. A gente conseguiu, e aí eu não estou falando só de mulheres pretas, estou falando de todas as mulheres, né, da cena, a maioria das mulheres da cena, a gente conseguiu se reunir. Então a gente deu um passinho, sabe? Que já dá um quentinho no coração de saber que esse caminhar de muitas pessoas desistirem, porque é triste. Eu não sei, Denis, se você, durante o seu processo de pintar na rua, se você já teve amigos que desistiram. Sim, Quantos? comentei já bastante, né? A gente usa até essa expressão, né? Os que ficaram para trás, nesse sentido do sonho, né? Do sonho de Sim. se realizar, de construir uma identidade através da sua arte, e quantos desistem. Sim. Então, como eu disse, quando eu comecei lá atrás, eu tinha várias amigas, parças comigo, né? E todas elas desistiram. Todas elas desistiram. Isso é muito triste, assim, ó, sabe? É muito triste de perceber que. E não foi. Não quero mais, estou cansado. Não, desistiram porque houveram atravessamentos, houveram impedimento. Né? Então, assim, o machismo ele não mudou. Ele não mudou, ele não melhorou,
Mas as mulheres conseguiram sim dar um passo para continuar no embate para que não aconteça com uma geração futura. Então, assim, infelizmente ele não mudou. E eu acho que as mudanças, não só o machismo, mas a gente sabe de várias violências, do racismo, enfim, da homofobia, lesbofobia, ela só vai mudar se de fato cada um tomar para si essa responsabilidade. Né? Então, por exemplo, se você é um homem, você está organizando um evento, você precisa chamar a diversidade. Se você não conhece, você procura porque alguém conhece. Então não fala que não chamou porque não conhece, porque não tem técnica, porque não tem, porque os porquês só impediu da gente ter avançado muito mais. Hoje a gente deveria ter uma literatura lindíssima do grafite de mulheres no Brasil. Porque é muito rico, a gente é muito rico de cultura, a gente é muito rico de artistas, sabe? Que não conseguiram. Ou que desistiram, sabe? E mal começaram. Então, assim, ainda tem uma luta muito grande. Eu fico triste, porque eu gostaria de deixar uma cena melhor, assim, para os meus netos. Né? Eu tenho 2 netas, um neto, né? Tenho uma neta aí já de 13 anos, então, assim, né, que já todos desenham, então, sabe, já estão ali com o bichinho, assim, em casa, o brinquedo deles é a lata de spray, né, tira os cap, é claro. Então, assim, tem que assumir essa responsabilidade de mudança mesmo, sabe? E para tudo, né, não digo só... Digo para a vida, assim, para a gente melhorar, poder sair na rua bem, né? E todo mundo tá bem, ter um estudo legal, ter uma escola legal, ter saúde, sabe? Todas essas coisas aí. Então, assim, as melhorias só vêm assim. Não dá para as pessoas morrerem, né? E aí falar, olha, ela morreu lutando. Eu não quero morrer lutando, eu quero ver esse rolê antes, sabe? Não quero morrer. Mas tô firme na missão ainda. Ô, Nenê, Quero morrer vivendo, né? É isso. Sim, e não sobre isso, da arte, né? Porque eu ainda falo essa palavra que me atravessa muito. Eu falo, Nenê, você vive da arte. Eu falo, gente, infelizmente eu tenho que falar que eu sobrevivo. Eu sobrevivo. Eu deveria, né? Porque eu já fiz coisas importantes, assim, sabe? Coisas legais, assim. Eu tenho capacidade, assim, para algumas coisas, né? Então eu acho que eu não deveria estar sobrevivendo. Deveria estar vivendo. Legal. Eu esqueci o que eu ia falar. Eu ia fazer a pergunta ali, e aí eu deixei ela falar. Se você esqueceu, eu vou pegar até o gancho aí que ela falou de sobreviver da arte. Lembrei. Então, pode falar. Quer mandar? Quer mandar? Pode mandar a sua, depois eu dou a sequência. Não, pode ir, eu vou. É tudo muito educado. Vai você. Olha, Nenê, enquanto o Denis fala, você quiser, pode ir comendo aqui, ó. Tem uma faquinha aí. Já tá cortadinho. Eu sou daquelas que gostam de levar pra viagem. Tá bom, tá jóia. Sobremesa. Falar em sobreviver da arte, então, como é que foi a época da pandemia? Que a gente sabe, sempre comenta aqui, né? O quanto foi difícil para os artistas. Então, temos aqui uma artista da rua, né? Trabalha na rua, pinta na rua, e no momento de isolamento e tudo mais, quer dizer, cada um tem a sua história, histórias, Sim. algumas mais difíceis, outras nem tanto, né? E aí, então, como é que foi para você? Foi bem louco, porque eu fiz uma viagem bem importante, assim, internacional, né? De 2019, né? Eu fui para Viena e num projeto super, super massa que chama Vinhof, né? A curadoria da Marissa Lobo. E aí foi incrível, assim, fui junto com a Anne Gonzala, enfim, um espaço, uma ocupação LGBT em Viena. Então eu voltei felizona, só que lá a gente já tava, sabe, ouvindo algumas coisinhas assim. Nananã. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei em outubro, fiquei 1 mês e meio, mais ou menos. Cheguei no finalzinho de outubro, né? E aí já atividade, né? E parece que chega outubro, acabou o ano já, né? Pau. E a gente ouvindo algumas coisas, porque acho que foi mais ou menos nessa fase que a gente começou, né? Um caso de não sei o quê, né? Que eles começam assim, né? Sim. Eles vêm assim, né? Aí a gente
preocupada. Daqui a pouco, já parou tudo. Já começou a parar, assim, depois do Natal, já começou as coisas pararem. Sim. Os meus trabalhos, eu tinha já uma agenda, né? Eu estava voltando de uma viagem super importante, então eu estava aqui já com convites, né? Com uma agenda massa, que iria até abril, maio. Meus trabalhos caíram todos. Todos caíram. Chegou a pandemia, eu não tinha um trabalho, assim, ó. E foi muito louco, assim, porque eu dei uma parada, assim, eu tava a milhão, né? Graças às deusas, né? Eu tava a milhão, fazendo bastante coisa. Aí eu dei uma parada e me joguei, comecei a pintar mais, enfim, voltei a pintar acrílica, voltei a mexer com escultura. Só que os trabalhos não vinham, né? Porque realmente o que o Denis falou, né? Nosso rolê é na rua, e meu rolê é assim, mesmo não sendo na rua, as pessoas precisam eu só consigo me vender eu falando, Sim. né? Eu sou péssima assim, Aham. me vendendo na internet, sabe? Eu não. Só o pessoal ali, ó. E aí muitas vezes assim as pessoas não iam nem comprar nada, mas só de eu estar trocando ideia, a pessoa já queria comprar algo, Sim. né? E aí não tinha mais essa troca, né? E com muito medo também, porque como eu já estava total vivendo da arte, por exemplo, não tinha um plano de saúde, né? E aí com medo de pegar uma doença, como seria isso? A gente sabendo, e o SUS, gente, é maravilhoso, mas ele não funciona para nós. Uhum. Infelizmente, tenho que dizer isso, sabe? Alguém tem que falar isso. Sim. Ele é incrível, é um projeto incrível. Nossa, era dos sonhos, porque realmente o Brasil é um dos poucos países que tem. Só que ele não funciona para nós Não é quando a gente verdade. precisa. É verdade. A gente sabe, viu, Vi, Principalmente né? algo mais grave, assim. Precisou ali entrar na fila de não sei o quê Sim. e Sim. já era. E aí, somando a gente com todo aquele governo que né, Sim. negando o que estava acontecendo. Então, foi bem difícil, assim. Foi bem complicado, assim. Eu agradeço que, assim, tiveram alguns coletivos, a gente teve que se adaptar. Sim. Toda essa coisa da. Gente, era uma loucura, assim, sabe? Tipo, a Pretinha, a Aline, ela era incrível, assim, ela também do audiovisual, então ela conseguia montar cenário, mas mesmo assim, tinha internet que não dava conta. Sim. E nem eu tô num espaço que é uma ocupação, né? É uma residência artística, LGBTQIAP+, né? E, e aí, são 5 andares. Quando a gente chegava na laje, a internet não pegava. A gente tentou fazer algumas lives, aí chegava lá, nós fizemos live no 4G, sabe? No 4G, né? E fora a alimentação, as contas chegando, assim, sabe? A gente também assistindo muitas pessoas sendo expulsa de casa, sabe? Nós acolhemos algumas pessoas, nós tivemos que acolher algumas pessoas, LGBT, enfim, foi bem difícil, foi bem complicado, assim, ó. Só que louco, assim, né? Porque é isso, né? A gente é mulher preta, a gente fica caçando assunto. Vamos arrumar alguma coisa para fazer. E nesse meio tempo, enfim, a gente tinha muito uma problemática de escrever, né? Começaram a sair os editais. E aí, quem vai escrever pra gente? Porque a gente não escrevia, Uhum. né? A gente tinha as ideias. Eu já organizei eventos gigantes, mas não me bota aí na frente do computador para fazer mandar um e-mail que eu travo, sabe? E a Pretinha também, só que ela foi incrível, assim, sabe? Ela começou a escrever, começou a perguntar, começou a estudar, sabe? E nada, nada, a gente ganhou três projetos para a residência, que salvou muito a gente. E não só salvou a gente, porque a gente é dessas também, né? A gente ampliou e acabou fazendo uma atividade, mesmo estando dentro da ocupação, mas que contemplasse outros artistas, outras artistas. Legal. E que ocupação foi essa? Então, onde eu moro é uma ocupação. Sim, sim. Ela chama Ocupação das Minas Aham. LGBTQIAP+. Uhum.
que agora a gente está entregando mais um projeto também. Estou bem feliz, assim, tá bem difícil, mas a gente vai entregar mais um projeto, né? É um espaço que ele virou residência, porque justamente na pandemia, o que aconteceu? Eu moro nessa rua há mais de 50 anos e, infelizmente, eu sou uma dessas pessoas também que foram expulsas por conta da minha escolha de vida, enfim. Então, não me relaciono com a minha genitora, enfim, e o filho, né? E durante a pandemia, a gente foi ameaçada várias vezes, né? Teve um dia, minha casa de 5 andares, que eu acordei, tava lá uma marreta, assim, uma dessas essas furadeiras de empresa, Sim. furando, e eu falei, gente, estão derrubando a casa. Aí que eu subo, a pessoa estava colocando uma grade no que é minha janela, mas que dá para o telhado, que não é nem pro, sabe, não dá para ver nada, é o telhado da pessoa, né? E a pessoa colocou uma grade, sabe? E aí furou cano, aí, sabe, mais um prejuízo dentro do que a gente já estava vivendo. Então a gente também, nós sofremos violência inclusive violência física durante o processo da pandemia, né? E a gente e tudo isso assim, né, incerto, sem saber se ia voltar ou não, né? Mas é isso, assim, eu falo que as deusas nunca abandonam a gente, assim, sabe? Então motivou a gente, motivou ela a escrever, né? E motivou a gente a ampliar e aprender esse raio desse Esse rolê negócio de edital, de live que a gente de live. Sim, sim. Nossa. Foi a época, né? Isso que eu ia te perguntar, porque você falou que o rolê com você é rua, né? Rua. Não é nada desse negócio de internet. E como é que. Então, beleza, chegou pandemia e aí entrou no processo de sobrevivência. Sim. Nível hard, né? Nível hard Nível mesmo. hard. Nível hard. É. Então foi isso que eu te falei. E aí. Ela. Isso. E aí, por que vocês foram pra internet? Como? O que vocês estavam fazendo lá na internet? Porque eu dei uma olhada no seu perfil e tal, e eu vejo que você tá super na internet agora. Tá super, assim, ó. Rico, né? Nenê surreal, o Instagrammer, assim, total, né? Estamos Se adaptou. É. Vendo. É um processo, é um processo. Então, e aí como eu disse, né? A gente começa a conseguir os editais, né? E vamos aprender como faz o raio dessas lives aí. E aí fomos, sabe? Tipo, subir 5 andares com equipamento de som dela, tocar disco, toda aquela coisa que vocês sabem, né? De um DJ. Vamos lá em cima, vai chover, desce, monta na laje. A laje é uma vista incrível, né? Então a gente tem aí uma página que chama Residência Artística Ocupação das Minas, né? Que tá bem devagarzinho, porque esse processo também de tomar conta de muita coisa, né? Aí a gente começou a fazer a live junto com os editais. Então, ganhamos o projeto, aí a residência, ela vira residência na pandemia, também por conta da violência. A residência, ela nasce em 2019, começo de 2019, antes da minha viagem, por conta de uma violência também. Então, é isso que eu estou te falando, né? Mulher preta pega a violência e transforma em arte. Então, a gente pegou todas as violências e transformamos em arte. Então, a gente conseguiu sobreviver durante o processo da pandemia, porque a gente foi aprender, foi estudar, sabe? No momento que a gente não tinha o que fazer. Era isso ou isso, não tinha escolha, né? Então era um fiozinho que podia dar certo ou não, mas a gente agradece que realmente deu certo. Então a gente conseguiu 2 ou 3 editais. Agora que foi os que saíram, Aldir Blanc, né? Isso, Paulo Gustavo. E Paulo Gustavo, a gente conseguiu Teve o Aldir Blanc 1, né? A primeira, que é ali no final. Ali, Meio que na pandemia ainda, né? Isso, finalzinho da pandemia. É. E aí, Paulo Gustavo em 2023, né? E saiu em 2024. Na minha cabeça. Bom, enfim, E agora Aldir Blanc. foram dois editais ganhos para ocupação. Não lembro agora se foi um da residência e um meu, né? Que ela conseguiu ainda escrever esses dois.
né? E a gente conseguiu pagar as contas. Fato que também com outras pessoas somando os coletivos, convidando para a gente fazer parte da exposição. Ela tocou. Ela fez live tocando também, que nossa, ela ficava enlouquecida, né, de fazer live, mas que salvou muito, que era mais umas moedas que entrava pra gente conseguir dar conta, e nem sei como, né, porque realmente, a época da pandemia, a internet era péssima, péssima, sabe? E como a gente deu conta de fazer tudo isso, sabe, participar de reunião, de atividade, eu dei aula pela internet, né? Eu fiz curadoria pela internet, justamente na pandemia. Então, assim, foi isso. E os coletivos fortaleceram também, porque houve, né? É muito louco como a arte ela sustentou todo esse rolê, né? E a gente parecia que estava bem junto, assim, parecia que realmente a gente ia sair da pandemia e todo mundo ia morar junto, praticamente na mesma ilha, né? Não foi isso que aconteceu, né? Que as pessoas saíram, sei lá o que aconteceu, depois da pandemia as pessoas saíram muito diferentes, mas que durante a pandemia foi incrível. Assim, a quantidade de pessoas que voltaram e que se aproximaram, sabe? Fiz grandes amigos, assim, durante a pandemia, sabe? Então, foi ruim, foi difícil, né? Até pelas perdas, né? Muitas perdas, mas a gente conseguiu, assim, minimamente, nos ajudar e ajudar também, contribuir com algumas pessoas. Ótimo. Foi isso. E aí, Denis? Você Ah, lembrou o que você ia café eu falar? quero. Você falou. Eu já falei, Ah, já já falou. falei Tá. várias coisas. Tá, eu ia dizer, então, Esse é o café? Esse é o Com cafezinho. café, Tem açúcar. facilita pra ela aí. Pra Isso. você. Obrigada, eu tô aqui só fazendo você de. Meu, Porque que eu tô com isso, medo. espaço é... Eu sou, além de emocionada, sou que a pessoa que bate a mão assim, ó. Bate a mão. Eu entendo bem. Desastrada, famosa desastrada, hein? Assim, ó, tô na frente, eu tenho que... do jeito, né? É, Coisa incrível. ainda bem que eles te amam, né? Ainda bem. Ainda bem, né? Eu ia dizer que esse projeto aqui ele também é uma realização pela Lei Paulo Gustavo, Ah, né? que massa. Certo? Certo. Através do governo federal, da Secretaria de Cultura de São Bernardo do Campo, a gente sempre cita aqui, né? Uhum. E a gente tem também alguns apoiadores, né? Pessoas que chegam aí com alguma coisinha e tal, né? Eu, por exemplo, Apoiador é o. Eu vou te cortar agora. Pode porque ir, fazer fica à bem, vontade. né, agora a ocupação também é ponto de cultura. E aí a gente está precisando de pessoas que fortaleçam esse espaço e apoiem também. ó, já dá o recado direto para a Gente, câmera. a gente chama ocupação LGBTQIAP+, que estamos ali no Jardim Paineiras, próximo a Diadema, e a gente está precisando de muito apoio, inclusive agora que a gente vai ter uma atividade. E como que as pessoas podem apoiar? Olha, qualquer. Assim, ó, por exemplo, agora a gente tá. A geladeira da ocupação queimou. O chuveiro também. A gente, dentro da residência, várias manutenções. Assim, né? A gente tá com poucas cadeiras. Por exemplo, agora eu vou ter que, né, pegar o dinheirinho da Paulo Gustavo para comprar pelo menos 2 cadeiras. Então, assim, tudo que vier, até compartilhar a nossa página já será muito bem-vindo, assim, para dar continuidade, porque é um espaço de residência artística, né? Então ele precisa estar movimentado, e para estar movimentado ele precisa estar certinho, né? A gente conseguiu agora colocar um corrimão que foi bem lindo, assim, um só, né? Porque são 5 andares. Maravilha, legal, legal. Nenê, eu tô olhando aqui, ó, você falou que você é desastrada, e você só aqui com café, né? Eu só vendo, passando assim, ó, muito perto, você olha só, Mas estou tomando cuidado. O Denis, você quer perguntar? Eu ia mandar uma. Vai lá, vai lá. Não, a gente estava falando dos apoiadores, né? Isso, vamos seguir aqui, né, nos apoiadores? Cortei. Pode ser, não. Não, Isso isso. aqui é porque- um diálogo, é uma conversa. A gente faz a gente chamou esse formato de podcast mesmo, é para não ficar aquela coisa muito formal de entrevista, de pergunta e resposta. É uma conversa, um bate-papo. Não... Nossa. Estamos em casa, fica à vontade. Por exemplo, essa camisa, né?
Talvez você ache que eu já vim com ela aqui, É. mas aquela é uma camiseta preta, é a mesma estampa, mas é outra, né? Essa estampa bonita aqui. Tem umas canecas. Acho que a Nenê até vai querer levar uma pra ela, de tanto que ela gostou. Provavelmente. Mostra aí, mostra aí, mostra aí. Mostra aí, Nenê. Maravilha, Ah. legal. Se a residência tivesse umas canecas dessa. Olha só. seria incrível. Será que são produtos da Tripalho, então, né? Que dá esse apoio pra gente. Tem a camiseta, a caneca, tem bottom, tem quadrinho decorativo. O que mais? Tem uns boné, uns caps, né? Sempre nessa ideia aqui, com muita consciência, muita filosofia, vamos dizer assim, né? É isso. E tem a Corso Arte também, que é um grande parceiro aí, né? Olha, curso, eu compro na Você compra na Corso. Tô. Muito. Ó, deixa eu. Eu- Corso, você ouviu que ela compra muito lá. É. Então, antes que a gente vá cobrar a Corso, já temos aqui, né, Diego? Já que você compra muito, merece presente. merece. Hoje Sabe- você vai sair com sacola pesada, hein? Sabe aqueles clubes de desconto? Ah, comprou muito, recebe brinde, recebe produto. Aqui é assim. Comprou muito na Corso, recebe clube de... Você sabe que eu conheço a loja, mas É. que eu compro na curso. Porque a gente sempre pede o Uber, né? Sabe, né? Sei. Manda o Uber. Ai, que. Olha só. Você pede para entregar. Tem. Joia, joia. A gente, na pandemia, a gente também fez isso que, enfim, teve uma encomenda. Aí começamos. Acho que foi eu comecei a comprar nessa curso aqui, né? Uhum, uhum. Durante a pandemia mesmo. Vamos pesquisar para ver quem entrega. Não vou na loja, você não vai na loja. E aí? É você que atende a curso? Você... Não, muito simpático. Ele é mesmo. Você nunca foi lá na loja, então, pessoalmente? Então vale muito a pena ir conhecer lá. Conhecer a Curso. família Corso, é isso aí. Curso. Conheçam eles lá, são super simpáticos, vão te atender muito, muito bem. Você que é artista, você vai ter um contatão lá com muitas obras. Tá muitos boa, viu? Não sei artistas. se você Olha conhece só. essa aí. Olha lá. Essa é danada. Olha só. Então pronto, vamos completar esse sonho, Diego? Bora. Vamos completar? Vamos. Vamos. Ah, que maravilha. Eu tenho até uma invejinha aí, ó. Eita. Nossa. Tá mostrando. Já gostei, gente. Você é louco. Essa também vai para você. Vai lá na curso. Moldurinha, tela, tinta. É isso. Gente, tá lindo. Manda aí, Nenê. Ai, vou escrever aqui curso no meio. Curso, eu te amo. É. Aqui. Não, mais ou menos. Tá aí. Igual criança no parque de diversão, a gente nem entra na loja. Maravilha. Vai render muitos trabalhos. Gente, então assim, ó, lá na Corso, família Corso, muito obrigado aí pelo apoio, tá? Maravilha. Então assim, gente, para vocês encontrarem lá no Instagram, Corso Arte, você já encontra, tem contato lá, manda uma mensagem para eles, tá? Eles têm diversos produtos aí de linhas artísticas, então, desde tinta, pincéis, tá? Molduras, telas em vários tamanhos e em tamanhos especiais. Então, por exemplo, você foi na loja, você deu uma olhadinha lá, conversou com quem vai te atender e não tem o tamanho que você quer, você consegue conversar lá para eles criarem algo específico para sua necessidade, tá bom? Então vai lá, Corso Arte no Instagram, no Facebook também. Coloca né? no Uber, você compra as telas, eles vão lá e coloca no Uber para você
sabe, tranquilamente, assim, ó, sem estresse, muito tranquilo. Ele é incrível. Sempre que eu converso com ele, eu falo, gente, ele é muito incrível. Ele é muito incrível. Só uma licencinha aqui, uma convidada tá esperando aqui, então eu vou desligar meu microfone e vou dar um toque. Cauê! Cauê! Você abre pra Mariana? Sim. Pronto, certinho. A gente tá aqui, né? Gravação atrás de gravação, tá chegando mais uma convidada aí que vocês vão ver. Então, outro dia aí vocês acompanhem que aqui tá bom demais, É hein? isso. É sempre nesse nível aí, né, o Diego? É isso. Gostando das conversas, Diego? Tá gostando de conhecer a galera, o trabalho, muito mais que o trabalho apenas, mas como que o trabalho conversa com a vida, como o artista Sim. fica completo, como é bom, né? Ô, Denis, eu sempre te falo uma coisa. Quando a gente começou os projetos de podcast e lives que a gente começou lá no Instagram também no período de pandemia, uma das coisas que eu sempre te falo é o quê? Né? O que quando eu conheço uma pessoa ou quando eu olho os artistas, o que eu gosto de saber, né? Eu gosto de histórias, de conhecer pessoas, entender e saber quais são suas histórias, o que as motivou, como você chegou aonde chegou, os perrengues, enfim, suas inspirações, é tudo isso. Então, respondendo a sua pergunta, assim, eu tô amando cada convidado desse projeto aqui. Cada Muito bom, convidado. muito bom. Que legal. É Tenho isso. certeza que o pessoal tá gostando também. A gente Eu tô já vai. emocionada com a curso aqui, gente. A gente. Pode Torça chorar, demais, pode chorar. torça demais. Ó, tem Torça aqui, ó, demais. quiser pra enxugar as lágrimas, A gente vai já, né, encaminhando quase para uma finalização. Eu gostaria. Você vai fazer Eu mais tenho perguntas, mais uma. Mas assim, para não deixar de falar, Nenê, sobre o que está acontecendo agora, tem alguma exposição rolando que você queira divulgar, já falar das suas redes para o Sim. pessoal acompanhar, sabe? Ai, quero falar de uma exposição belíssima, gente. Todo mundo tem que ir. Que é da Carolina Maria de Jesus. Sim. Dessa pessoa incrível, né? Que ajuda, que é uma referência também, né? De falar, poxa, é isso, né? E que está acontecendo ali na Caixa Cultural. A curadoria é da Vera Nunes, Vera Gentilização, que é uma pessoa, uma mulher preta também incrível, e da Thaís Menezes, também outra maravilhosa, assim, junto com mais 10 artistas. Tá muito linda, tá muito delicada. E aí eu tô lá, né, que esse projeto meu que chama As Cabeçudas, né, que é um projeto que é um desses, né, que eu tô falando que agora eu tô numa relação muito massa com a minha arte, né? Então, queria convidar vocês. Agora ela fica até maio, mas corre, vai lá dar uma olhada, porque tá muito. Para além da exposição da Carolina, tem outras exposições lá dentro também, né? Então, eu indico dar uma olhada nessa exposição também. Até maio, então. Legal. Até maio. Mas dá uma procurada, assim, né? Tá lá no site da Caixa também. Então você está participando dessa da Carolina. Tô participando. Que mó massa. Eu feliz. tô pra ir, tô acompanhando ali, tô pra ir. Gosto muito. A última, inclusive, a última exposição que eu fui da Carolina foi a que aconteceu na onde que foi? No IMS. Aconteceu uma exposição Sim. muito, muito bonita lá no Instituto Moreira Salles. Sim. Estive lá também. Foi ali também, acho que pós-pandemia. Só, Sim. né, finalzinho ali, né? Acho que foi uma das primeiras exposições que eu fui. Mas é isso. Vou visitar, quero ver seu trabalho lá. Sim, Tá? tá Tô lá. muito feliz já de saber que você está lá também. Tá? Sim, tive a honra aí de ser uma das artistas convidadas e fiquei muito feliz, né? Porque, como eu disse, a gente precisa, né? A gente precisa trabalhar, precisa ser convidada pro, né? E eu fico aí sempre, né? Enfim, tem as pessoas que acabam convidando para esses projetos incríveis. Então eu tô lá na Caixa, junto com os artistas. Vão lá visitar, gente. Nenê, eu tenho duas perguntas para te fazer pra gente ir pros finalmentes, tá? Uma parece meio besta, mas para quem vai assistir, tá? A gente que tá no meio ali, pintando na rua, desenhando, enfim, tá no meio das artes aí, a gente sabe o que precisa fazer.
Mas eu acho que é importante pontuar, deixar claro para as pessoas. Então, você falou de questões muito importantes aqui, de como a mulher preta, como a mulher ela é tratada dentro da cena do hip hop na rua, né, no grafite e tal, Uhum. e muitas vezes causada por homens, né? Sim. Muitas vezes não, causada por homens, né? Como que para esses homens, para nós que estamos aqui, que para você que está assistindo, tá? Como que a gente pode colaborar mais? Como que a gente pode reverter isso? O que que a gente precisa fazer para além do que já está sendo feito, tá? O que que tem que ser feito? Eu acho que como reparação é isso, né? Você vai organizar um evento? Lá, convida, faz, sabe? Faz um mapeamento de pessoas que estão pintando, abre seu leque, fura essa bolha, né? Não fique nessa bolha, né? Até porque a arte é isso, né? É importante circular, né? Não, não ficar dentro de uma bolha, mas circular realmente, né? Então acho que se posicione quando você vê um evento e fala: olha, mas cadê as mulheres? Cadê as mulheres pretas? Cadê a galera LGBT? Sabe? Acho que a gente precisa questionar. Não dá para a gente ir em qualquer atividade e perceber coisas que. Porque qualquer um, as crianças estão percebendo. As crianças falam: nossa, mas aqui só tem as crianças. Então, sabe, vamos aprender com as crianças. Né? De realmente pontuar: olha. Lindo o seu evento, mas queria deixar registrado aqui que você não tá, a diversidade não está aqui dentro. E não, você não tem como, gente, hoje com a internet, você fala alho, vou pesquisar o que é alho. Tá lá, sabe? Tá lá. Então, se não tiver lá, conversa com os amigos, com as amigas, com os amigues. As pessoas vão indicar pessoas, né? Tô falando desse rolê fechado que é o grafite, Sim. mas ampliando para a vida, né? Porque a gente não pode só andar nessa nossa bolha, senão a gente não evolui, não cresce, né? Eu sou professora também, e aí, tipo, o aluno só vai crescer se ele sair daquela bolha dele. Né? Ele precisa sair do território, ele precisa conhecer outras coisas. Então, a mesma coisa é quando está se organizando um evento. Faça um mapeamento, sabe? Coloca pessoas diversas. Você precisa colocar pessoas diversas, sabe? Não dá pra gente continuar nessa mesmice, né? Até porque eu boto uma fé nessa geração que tá vendo aí. E eles vão mudar esse rolê. E se você penso não assim mudar também. agora, você que já está aí com acesso, dono do acesso, dono do, né? Se você não fizer isso, essa galera vai passar por cima de você. E é isso, o que a gente não fez. É tomar de assalto de verdade, sabe? E você vai ficar ali assistindo. E vai ter que ficar assistindo. Então, assim, eu acho que se você tem acesso, você precisa dar acesso. Tá? Não dá para você ficar ali. Então, é isso. Mude sua postura, sabe? Reveja sua conduta. É isso. O movimento, ele diz isso. Reveja sua conduta. Não dá mais para você ficar pagando de que não tá entendendo. E de que, não, mas eu não sou machista. Mano, já falou assim, você é machista, mulheres reproduzem. Gente, para, né? E aí é melhorar. Então, assim, é corrigir, dá tempo ainda, tá tranquilo. Por mais que tenha violências, tá tranquilo de você ainda fazer essa reparação, sabe? Eu acho que é o mínimo para qualquer homem que está dentro, principalmente dentro desse movimento, que diz tanta coisa pra gente, que diz, que me ensinou a falar. Por exemplo, se não fosse o movimento, eu seria essa mulher preta que eu não ia conseguir falar do meu jeito, né? Porque a todo momento alguém tá me impedindo de falar, tá me silenciando. Então o movimento ele me e te ensinou também a ser um homem preto, a chegar nos lugares, sabe? De cabeça erguida. Então, vamos aplicar a regra, sabe? Que está dentro do movimento. O movimento, ele não funciona assim. Ele fala de 5 elementos, ele fala de coletivo,
né? Ele traz aí várias palavras de matriz africana, sabe? A gente vive falando de griot, cadê? A griot aqui, ó, quero falar. Quero estar no seu evento. Por que que eu não estou nesse evento? Você precisa me dar um motivo. O motivo que você não gosta de mim, não gosta da minha arte, é pouco, hein? Não vai colar mais. Não tem como a gente caminhar e melhorar se não tiver essas mudanças, sabe? Não tem como. Então, acho que a solução é essa: melhorem. Revejam seu conceito, meu povo. Sério. Maravilha. Eu tinha mais uma, mas acho que. Falei pra caramba. Não. Tá tudo ótimo, assim. Não, tá tudo ótimo, assim. Eu gostei muito. Gostei. Tem mais uma, Denis? Posso tomar mais um Não. Por favor, pode sim, pode sim. Sim, fica. Por favor. Aproveita aí. Vou mandar Aproveitar. mais uma aqui, então, Nenê, pra gente finalizar. Tá bom? Obrigada, viu? Você como mulher LGBT, tá? Mulher lésbica, posso falar assim? Você como mulher lésbica, como é que foi pra você esse processo de se encontrar e quanto artista também? Enfim, eu já estava aí, né, me posicionando. Você sabe que eu me encontro lésbica com 50 anos. Uhum. E aí eu já estava ali, né, me posicionando, que foi mais um motivo para uma violência. Então, justamente quando eu me assumo lésbica, quando eu falo sapatão é uma afirmação para mim mesmo, para eu estar no espaço, para eu ter coragem de estar no espaço, né? Porque essa palavra foi usada para me violentar. Então, até por esse motivo, que surge a residência artística Ocupação das Minas, né? Porque foi por conta de uma violência. Mas como eu já estava, até o fato de ser uma mulher de 50 anos, antes de eu começar a me posicionar, eu fui pesquisar tudo. Fui pesquisar todo mundo que eu ia bater de frente, porque a gente sabe, né? A partir do momento que você se posiciona contra todo mundo que está a favor, vai vir pesado, né? Então eu sempre fui muito coerente, muito cuidadosa, até com as minhas tretas. Porque a ideia não é acabar com a vida de ninguém. Até porque eu tenho um neto, gente. Sabe? Eu quero que melhore, né? Então, assim, eu sempre fui muito cuidadosa quando eu fui trocar ideia, quando eu fui cobrar espaços, né? Porque eu fui essa pessoa que fui lá na reunião cobrar espaços para mulheres pretas. Fui cobrar que uma mulher preta em situação de rua tinha sofrido violência porque ela estava ali defendendo e questionando por que que estavam apagando o trabalho de outras mulheres. Então, assim, para mim, ir junto com esse bonde de pessoas, junto com essa rede de pessoas, né, que sempre me fortaleceram, né? Porque sozinha eu não ia dar conta. Porque tem a saúde mental também, sabe? São muitas coisas assim. E as violências nem sempre elas vêm direto para você, né? Elas fazem um caminho assimétrico para chegar em você. Então, eu acho que até me assumir lésbica foi muito mais tranquilo do que ser uma mulher preta. Olha que louco. Porque em muitos momentos eu não precisava falar. Se eu não falar, ninguém vai saber, Uhum. né? Então foi muito menos violento do que ser uma mulher preta. Porque se fosse para eu escolher entre eh, entre brigar, entre me posicionar ou não, eu teria escolhido não me posicionar, seria mais fácil, eu estaria já aqui, ó, sabe? Só que por esses motivos, assim, esse bichinho, essa inquietude de não me ver, de assistir violências, de saber de violências, então eu me posiciono, né? Houveram violências, mas eu tava tão, sabe? Falei, vem, que aqui é mulher preta, meu povo, Uhum. sabe? Não vai ser isso. Então, não foi tranquilo, mas eu recebi muito acolhimento, muito afeto, assim, do Brejo, chamo do Brejo. Então, assim, para mim não foi um problema. O problema maior é realmente ter nascido uma mulher preta carimbada já, né?
sem escolhas. Muito bom. Ótimo. Muito bom, muito Maravilha. bom. A gente agradece muito aí sua participação, sua disposição, um bom papo, a Eu que troca de agradeço. experiências. Valeu, Diego. Não, foi ótimo, foi ótimo. Nenê, muito obrigado mesmo a sua vinda aqui, sua participação. Eu adorei te conhecer pessoalmente, tá? Imagino que você já conhecia o Denis, né, pessoalmente. Sim, a gente tinha trocado pouco, né, deles. Isso, foi, é. É. Assim, só fazer esse adendo, né? A minha imagem de bravona chega antes de mim. Eu nem sou uma pessoa super de boa, assim, só sou de posicionamento. Então, acho que às vezes que eu encontrei o deles, normalmente eu já tava, né? Aí a gente trocou pouco. Até de mim, Diego, às vezes falam isso. Não, então, eu queria falar agora de você também e de mim também, né? Uhum. No caso, minhas filhas sempre comentam, nossa, acham que o senhor é bravo. Acho cara que de você é sério. É. Mas não é nada de sério não, galera. A gente só fica com a cara fechada, né, pra galera não Não se aproveitar não se muito, aproveitar né? muito, Porque Parte mesmo, né? Só por isso, mas ao longo da convivência eu sou uma pessoa muito tranquila, muito de boa. De energia muito boa, gente. Adorei, Agradeço. adorei. Agradecer, gente, tô até suando, ó, de elogios. Louca foi pra De emoção, de emoção. comer um bolinho. Não vai dormir hoje, só vai pintar. Sido demais, viu? Muito agradecida pelo esse convite. Foi lindo. fechamos, então. E você aí, você gostou do papo, né? Com certeza, eu tenho certeza que gostou. Compartilha com alguém, né? Conhece a Nenê? Não conhece, pô? Assiste aí, né? Ouve. O pessoal fala às vezes, pô, mas podcast, é muito tempo. Gente, podcast, a gente assiste, a gente ouve. É colocando ali na cozinha enquanto a gente tá lavando uma louça, Isso. enquanto a gente tá trabalhando em casa, tá arrumando a casa e vai ouvindo. Ou são boas conversas, né? Conversas que edificam, né, pessoal? Né? Conversa que contribui com alguma coisa. Não dá Muito, só sempre para acrescenta. só para entretenimento por entretenimento, também assim, só isso é ruim, né, Diego? Então, a gente tá com certeza fazendo a nossa parte, graças aí aos convidados, tá bom? Café em casa. Pessoal, então, por favor, na próxima estejam presentes. Um beijo. Tchau. Este projeto foi premiado pela Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal e Secretaria de Cultura, de São Bernardo do Campo.